Que bom que você está aqui conosco. Seja bem-vindo ao Jornada Universitária do UniCesUSC. Você que está acompanhando os mais diversos episódios, chegou agora a mais um episódio falando de arquitetura e urbanismo. Já tivemos um episódio falando muito da parte acadêmica, trazendo ali a matriz curricular e todas as possibilidades que o universo acadêmico no curso de arquitetura possibilita você estudando no UniCesUSC. Mas também gostaríamos de saber um pouco mais das diversas atuações, as infinitas possibilidades que um arquiteto e ou urbanista, né? Pode ser os dois, pode ser um, pode ser outro, também pode usufruir do mercado. Para isso, eu recebo a professora Marila Filartiga. Falei certo, professora? Filártiga. Filártiga, viu? Treinei. Professora Marila Filartiga, seja bem-vinda, professora do curso de Arquitetura e Urbanismo do UniCesUSC. Obrigada pelo convite, né? É um prazer estar aqui. Que bom. Aqui no Jornada Universitária, professora, o nosso objetivo é ajudar quem está nos assistindo, especialmente o público egresso, né, do ensino médio, os estudantes aí que estão concluindo aí o terceirão, que agora serão formandos, né, do ensino básico e ingressantes no ensino superior, a conhecer mais, né, se apropriar mais das informações das universidades, dos centros universitários, como é o caso de vocês, né, e também dos cursos. No caso, o curso de Arquitetura e Urbanismo. E existe muita coisa, né, que um arquiteto e o urbanista podem fazer. Sim, temos muitas áreas, né, que a gente pode atuar. Desde interiores, trabalhar com os espaços internos das casas, edifícios, corporativos, né, até pensar uma cidade toda, né? Porque quando a gente fala pensar na cidade toda, tem muito trabalho, né? É, Porque hoje as nossas cidades estão em verdadeira transformação, especialmente na região onde nós estamos, né? sim, Santa Catarina está em transformação, né? As principais cidades é, é, que a gente tem no nosso estado, elas estão dependendo e estão muito carentes de bom planejamento. é verdade. Principalmente com relação à mobilidade, que a gente estava conversando até, né? Porque o arquiteto pode também atuar nessa área bem específica ou pode pensar no macro, né? Quando a gente fala de plano diretor, ou até, como pensando em Brasília, já pensar a cidade do zero mesmo, né? Então as possibilidades são realmente infinitas. Quando a gente fala pensar em Brasília, é porque a cidade foi construída 100% do zero, né? Então, precisou de um planejamento urbanístico completo para que ela pudesse, ao longo das décadas em que ela se transformou, ser sempre atual, né? E É. nem sempre isso é possível, porque dentro da transformação existe a transformação, né? Sim, sim. E nessa transformação também a gente tem toda a parte das comunidades, né? Das pessoas que têm menos acesso à qualidade da casa. Então, as áreas para o arquiteto trabalhar são inúmeras, né? E tem assim também algumas coisas relacionadas a projetos. Quando eu vejo assim, eu sou encantado por construções relacionadas a modalidades assim mais voltada para o turismo, né? Especialmente a parte de chalés, né, Uhum. e etc, né, que a gente está fazendo algumas coisas aqui na Serra. E como é encantador quando você pega um trabalho de um profissional, né? É. Porque sabe usar o espaço, a decoração, os materiais, a entrada de luz. É tão incrível todo o corpo, enfim, né? Todo o conhecimento técnico que o arquiteto leva para uma obra, né? E é incrível e bem complexo também, né? E por isso que às vezes é bom até segmentar um pouco, né? Então a gente tem arquitetos que trabalham especificamente com iluminação, arquitetos que trabalham com estrutura, arquitetos que trabalham com acústica e arquitetos que trabalham com daí projeto, né? Daí dentre essas possibilidades de projeto a gente tem desde casas voltadas a hotéis, pousadas e chalés, casas unifamiliares, né, de uma família só, prédios, que são residências multifamiliares, que a gente chama, e interiores, né? Quer dizer, tem vários outros, né? Posso pensar em museu, posso pensar em um monte de coisa. Eu É, costumo falar para os alunos que o arquiteto, se você pensar qualquer coisa, tem o arquiteto envolvido, até numa cadeira. até no móvel, né? Você tem aí alguns projetos, tanto de decoração como de mobiliário, que são assinados por arquitetos, né? Sim, sim. Então é Tem desde o arquiteto que vive disso, né? tem, só trabalha com essa parte. Então a gente tem diversas, eu falo assim, personalidades de arquiteto. Alguns fazem várias coisas, desde desenhar móvel, assinado, até edifícios, né? E tem uns que são bem segmentados, trabalham só com uma área da arquitetura. Mas a gente tem esse papel um pouco generalista, sabe? De pensar em muitas áreas. E mesmo que você trabalhe só com um projeto,
eu tenho que coordenar várias pessoas, né? Então, tem a equipe de obra, tem a equipe de montagem, tem a equipe... E na equipe de obra eu tenho pintor, pedreiro, marceneiro, marmoreiro. Então, E saber se relacionar com todos os profissionais também é um segredo de sucesso, né? verdade. Porque às vezes não combina algumas preferências, né? E prazo, né? Daí tem os probleminhas de obra que também tem que saber administrar, né? E cronograma. Então, até a parte de gestão a gente também vê no curso de arquitetura, né? Porque sem isso a gente também não consegue tocar nenhuma obra, desenvolver nenhum projeto. Porque todo mundo quer as coisas para ontem, né, professora? Mas às vezes as condições climáticas não estão combinando com a tua pressa. Acesso ao material, né? Que hoje, embora a gente tenha tanta coisa incrível, tanta novidade, hoje o arquiteto tem tantos recursos, né? Tem tanta possibilidade em questão mesmo de material, tanto na obra mais estrutural como no acabamento. Mas às vezes o cliente quer alguma coisa que não tem naquele momento disponível, às vezes nem naquela região, não é uma madeira comum daquela região, não é uma pedra comum daquela região, enfim, um tipo de coisa, né? Então, saber entender também da fonte dos materiais é fundamental para o teu sucesso do trabalho, né? É verdade. Eu particularmente costumo incentivar a especificar materiais da nossa região. Até por uma questão da sustentabilidade, né? Então, se você não precisa trazer lá de São Paulo, que nem é tão longe, você vai estar economizando aí para poluir menos, meio ambiente e tal. Então, eu incentivo e também para fomentar o próprio... Economia local. Economia local. Mas, eventualmente, realmente, né, eu quero um mármore, travertino, romano, da Itália. Né? E tem como trazer. Às vezes, sim. E aí, claro, muita coisa vai vir de navio, aquela coisa toda, né? Tem todo aquele procedimento e tudo mais. Tem gosto para tudo e tem dinheiro para tudo, né? É verdade. Tudo tem um custo, né? Mas normalmente a gente incentiva que a gente fomente o comércio local mesmo. Até pelo prazo, pós-obra, né? Então, depois de tudo pronto, é uma etapa que ninguém pensa muito. Depois de tudo pronto, o que eu preciso? Eu preciso ter manutenção dos meus materiais, da minha estrutura. Verdade. Traz um material que não tem, enfim, não tem um profissional próximo, né? Como é que vai fazer? Então a gente não incentiva muito, mas existe. Existe gente que quer ir pronto. Porque eu vi num filme e eu gostei. Eu quero aquela geladeira, eu quero aquela coifa, eu quero aquela pedra e te vira. Eu tive um cliente que queria porque queria numa área gourmet, aquela arca do Indiana Jones. Igualzinha ele encontrou nos Estados Unidos, tinha que comprar de lá. É uma arca específica. Olha, pensa. E conseguiu? Conseguiu, veio dos Estados Unidos, mas é uma função, né? Imagina. E a gente teve que encaixar todo esse gosto do cliente no projeto como um todo, né? E tem que fazer esse sorriso que você fez agora aqui. Porque no projeto residencial... Tem que fazer sorriso. Tá bom, pode deixar. Não, olha que ótimo gosto que você tem. Com certeza eu vou... E projeto bem que eu gostei do Indiana Jones, eu sou fã. Eles que vão... A pessoa mas que vai morar, tudo, né? Então, sim. o bem-estar tem que ser de quem vai estar lá dentro. Então, dentro de um limite, assim, tem coisas, assim, excentricidades, assim, que a gente procura atender, porque a pessoa vai ficar ali o tempo todo, né? Que é diferente de um projeto comercial, por exemplo, que daí você vai ter que satisfazer, né? Todos os usuários que vão entrar naquele Exatamente. ambiente. Aí tem que ser muito cuidadoso com tudo isso. E aí a gente tem que ser um pouco mais rígido, né? Nessas questões. Mas quando é um projeto residencial, a gente consegue abrir mão. Aí deixa. É o cliente que quer e vai embora, vai do jeito dele. É verdade. Mas agora, uma coisa que eu imagino, né? Que um dos segredos de um bom arquiteto, principalmente arquiteto focado mesmo na parte estrutural, obra e conclusão, enfim, desde do acabamento, a decoração, o interior, o paisagismo, um bom arquiteto é alguém que tem pessoas de confiança em todas as áreas para indicar, né? Não necessariamente estar no seu negócio, dentro do seu negócio, mas assim, um bom arquiteto tem que ter um bom pedreiro, um bom gesseiro, um bom eletricista, um bom paisagista, um bom piscineiro, né? Em bom tudo, né? Porque as pessoas te pedem, né? E se você não tiver, parece que você é incompleto, né? Pelo menos... Só que é ruim a gente também se comprometer com tanta gente, né? Então, esse é uma situação bem delicada, assim, na nossa profissão. Porque eu tenho, por exemplo, né, uma lista de fornecedores. De todos esses que eu citei, naturalmente. De todos esses e mais, e né? muito mais, claro. A marmoraria, vidraceiro. Marcenaria, o pessoal específico de acústica, ou de automação, ar-condicionado, enfim. É uma lista enorme. Cortina. E para eles, a gente tem 2 ou 3 que a gente confia. Mas isso não quer dizer que ele vai funcionar 100%.
Então, chega uma hora em alguma obra que A coisa tá trava. ruim, sabe? Então, E com pessoas que você. já Até então. trabalha há um tempão. E às vezes a própria pessoa continua sendo aquela pessoa de credibilidade. Mas o negócio dela cresceu, que ela perdeu um pouco de controle, e aquela pessoa, ou aquela equipe que ela designou para ir lá atender a tua obra, justamente, talvez, de todo o conjunto de equipes que ela tinha para aquele dia, era a equipe menos caprichosa ou menos Exatamente. cuidadosa, e justamente caiu na tua obra. Tem equipe e tem também coisas que acontecem na vida, né? Por exemplo, eu já tive um caso que a pessoa faleceu. E aí, ninguém conseguia entregar o que a gente tinha contratado. E, enfim, né? Até resolver toda essa questão do luto da empresa e tal, demorou e atrasou a obra. Não, provavelmente não só a minha, né? Mas como várias outras. Então, a gente lida no nosso dia a dia, assim, é super... É dinâmico e sensível. Né? Bastante, mas é para quem gosta, né? Tem gente que gosta dessa coisa do dia a dia dinâmica. Adrenalina, né? Não, de ficar dinâmico, não ficar Sim. parado, né? Na frente. A gente tem momentos parados quando está projetando, tem momentos Que a adrenalina vai lá e sobe. Então é uma profissão muito boa, assim, muito gostosa por isso, porque você não tem um padrão que você segue, né? E aí, cada obra, cada cliente é uma história. É um envolvimento. É todo um. Desafios diferentes, problemas diferentes, soluções diferentes. Então é sempre uma coisa nova, né? Nada se repete. Você já esteve presente com projetos, acho que na Casa Cor, né? Sim, esse ano a gente está também. E assim, é não só uma vitrine, mas é um desafio, né? Poder projetar para um ambiente tão exigente, sabendo que o teu trabalho vai ser criticado por outros profissionais da mesma área que você, né? É verdade. Quantas você já participou outras vezes, né? Não, então a gente faz Casa Cor há mais de 20 anos. Ah, meu Deus. Então o friozinho na barriga já passou ou ainda tem? Já passou, o friozinho na barriga já passou. Mas a primeira, sim, você fica nesse... Há 20 anos atrás, imagina, tava praticamente iniciando carreira, assim, A nossa primeira Casa Cor foi em 2003, 2004. Aí a gente fez um banheiro, era um banheiro de uma suíte, uma coisa menor, entendeu? Sim. Atualmente, nos últimos anos, a gente foi convidado por empresas para fazer o espaço para eles, né? Sim. Mas lá no início a gente fez, até foi aumentando devagarinho, do banheiro pro quarto, pra sala, enfim, um apartamento todo, né? Mas é um desafio, eu acho muito gostoso Casa Cor, tem colegas que falam, vocês ainda fazem? Sim, a gente faz porque é uma vitrine, claro. Sim. E também você sempre está se relacionando com os novos arquitetos, a nova geração que está vindo, então a gente não pode nunca estar parado, né? Então, e a Casa Cor eu não sei como está hoje, né? Eu tive já a oportunidade de visitar, né, Casa Cor, mas pelo menos, como você disse, lá no início dos anos 2000, quando foi a oportunidade que eu tive, era um evento quase como um festival de cinema de Gramado, assim, uma coisa para os arquitetos significativos, assim, até com jantares, com coquetéis, assim, de grandes marcas e tudo mais. Se mantém, assim, mais ou menos? Não, se mantém. Ainda tem um glamour, assim, por trás, né, da Casa Cor. Claro que, como qualquer coisa na vida, né, quando você faz várias vezes, essa coisa vai se diluindo, né? Sim. Mas sempre acho que é importante. É uma única maneira dos arquitetos do Brasil todo, porque tem tudo quanto é lugar do Brasil, até fora, sim, né? Mostrarem o trabalho e também valorizarem o trabalho do arquiteto para o público, né? Porque você contratar um arquiteto é o menor custo que você vai ter quando você vai fazer qualquer coisa de obra, né? E todo mundo acha que vai ser caro. Não, mas não tem dinheiro para contratar o arquiteto. E às vezes é pior, né? Porque se você contrata, você vai otimizar o teu custo. Se você não contrata, eu quase que assino embaixo que você vai gastar mais. Ah, mas eu acredito que sim. Tanto em questão de material, de recurso, até porque tem uma série de coisas que você imagina, mas que não deveria fazer, você faz. Outra que você precisa, você não fez, vai ter que fazer ou refazer. Então, um profissional que realmente estudou e é qualificado para aquilo, ele vai te dar todos os caminhos. Olha, melhor posição. Exato, né? Vai justificar, você vai entender, né, por que é melhor ficar assim ou assado. E até desde a escolha do sofá, porque essa eu acho que é um erro bem comum, assim, as pessoas vão na loja, acham o sofá lindo, lá ele tem R$2,50, a gente compra o sofá de R$2,50, chega no apartamento não cabe, porque não tem essa noção espacial, né? Daí sim, fica um trambolho, diminui o espaço, a pessoa perde qualidade de fluxo, de circulação e de bem-estar mesmo. Estética mesmo, né? Como trabalha, né? E principalmente bem-estar, né? Porque quando tá tudo apertadinho, você não fica bem no espaço. Eu tenho um azar com o sofá que eu vou te dizer. Agora, por último, acho que acertei. Mas porque eu sou fã de sofá, eu adoro sofá, eu adoro dormir em sofá. Sofá, pra mim, tem vários significados, né? E quando você acerta no sofá, é bom demais, né? É verdade. Porque se tornou um produto caro. Claro, tem todos os preços e tem todas as modalidades.
Só que quando você, assim, tem a oportunidade de escolher algo um pouquinho melhor, quando eu digo um pouquinho melhor, professora, não é os preços que você está pensando, não. É ainda antes, né? Mas assim, porque hoje, quando a gente fala de sofá, tem uma infinidade. Tem. Tem o mercado, tem todos os mercados, todos os níveis. É que nem carro hoje, praticamente, né? Sim, sim. E tem o nível do nível, né? Ou seja, tem gente que troca sofá todo ano e tem o mercado dos sofás seminovos de alto padrão, né? Sim, também tem. Não, e é tudo assim na arquitetura, né? Eu falo, quanto é que vai custar a minha obra? Vai depender da especificação dos materiais. Eu posso fazer a mesma obra com diversos preços, Sim. né? Porque eu tenho sofá de, sei lá, 2, 3 mil reais e sofá de 50 mil reais. Que é um exemplo, né? Sim, E eu sim. sempre dou exemplo do sofá, porque todo mundo tem um sofá na casa, né? Você vai fazer ou uma casa nova, ou um edifício, enfim, né? Quem O vai sofá vai trabalhar. estar lá. O sofá, a mesa e o fogão tem que estar. Então você pode ter o fogão de 1.000 e o fogão de 10.000, É, né? E assim vai. E é bem isso mesmo. Por exemplo, a gente que está trabalhando com madeira, é incrível, sim, que... claro, né, que a preferência natural é que você tenha uma madeira mais nobre, porque ela tem, no final do acabamento, uma melhor estética, tem, enfim, né, tudo. Mas essas madeiras não existem em Santa Catarina. Não. Elas são trazidas do norte e do centro-oeste, Uhum. né? E o preço, às vezes, chega a triplicar o valor, por exemplo, se a gente usar uma madeira local, né? Sim. Como o pinus tratado, o eucalipto, né? Principalmente o pinus aqui na nossa serra. Sim. Então, assim, você vê, mas assim, o chalé vai ser basicamente o mesmo. A área que você tem para construir, as dimensões, elas são rigorosamente as mesmas. O quarto vai ser daquele tamanho, ali onde você vai botar a banheira, o spa vai ser daquele tamanho, a cozinha e tal, né? Etc. Então, ok. Agora, o mesmo chalé de Angelim é o preço, né? E o chalé de Pinus Tratado é outro, né? E de Itaúba e assim vai. E triplica às vezes. Né? Triplica. O Angelim mesmo agora tá impraticável, assim. Eu tenho um chalé de Angelim ali no Campeche, que a gente aluga a temporada. Uhum. E, assim, é lindo. Eu adoro, assim, ele segura o cheiro. A madeira tem um cheiro próprio, né? Ela tem mas, assim, hoje eu não conseguiria fazer a mesma obra. Impossível, assim, né? E assim é em tudo, assim, né? Por isso que o projeto é muito importante, porque é onde você vai discutir tudo isso com o cliente. Quanto você quer investir, e essa relação é uma relação, eu falo que a faculdade de arquitetura falta uma disciplina só, que é de psicologia. As psicólogas acabaram de sair daqui da gravação do podcast. Fazer um combinado ali, olha. Aparece lá no final dos. Porque você tem que, às vezes, o cliente não quer falar, né? Eu já escutei, por exemplo, assim, não vou falar nada, porque a gente tem uma reunião de briefing para entender o que o cliente quer. Que é fundamental, né? Não vou falar nada, mas por que? Afinal, eu quero que você me surpreenda. Mas como? Que eu vou surpreender. Não é um jantar. Não é um jantar. Sim. Tipo, como é que eu vou te surpreender se eu não sei o que você gosta, imagina, entendeu? Me surpreenda. Imagina, e tem todo um trabalho de, né, pelo menos o projeto, né? Sim, pro projeto isso. Não, e aquele projeto, aquela hora técnica que você desenvolveu no projeto, ela tá sendo paga. Você não vai apostar né, vamos fazer 10 opções, né, pra ele, por exemplo. Sim. Existe essa etapa de briefing pra gente entender melhor e tal. E aí, na segunda, quando você apresenta, 90% é aceito, né? Tem uma mudancinha ou outra, sim. Que é normal. Mas se o briefing é uma etapa principal. Se ele é bem feito. Você acerta e o fluxo vai, né? Mas foi engraçado, assim, a gente numa mesa, daí me surpreendeu. Então. Eu não gosto de surpresa. Daí eu tive que explicar pra ele. Por isso que eu falo que a gente tinha que ter uma disciplina de psicologia, porque você tem que saber lidar com essas situações. Eu não vou chegar e falar, não dá, né? E briga de casal na tua frente? Também já tem. Toda hora, eu imagino, né? Já acho que é o mais comum, né? Porque as preferências, né? De filho, também, do filho querer uma coisa, a mãe querer outra, daí não decide, né? E ele na tua frente, e aí tu... Aí a gente vai administrar. Ainda bem que não é mais no papel, né? De apaga, e desenha e passa borracha. É verdade. Né? Vai no programa, vai no software, tá aí assim, gostou? Tá, então amanhã eu te mando com essa nova alteração. Né? E assim vai. Mas é gostoso, essas dinâmicas são legais, né? Porque não tem jeito. Você vai lidar com a natureza humana, você tem que entender que o ser humano, ele... Enfim, por que eu acho engraçado, né? Até pra me explicar melhor. Estava fazendo uma visita num escritório de design interiores e ingressei com meu filho nesse local, né? Fui conversar com a designer ali. E ela colocou um balanço mais sofisticado, né, etc e tal. E aí o meu filho, né, sentou no balanço, balançou, aquela coisa toda, disse: pai,
vamos botar o nosso balanço em casa, né? Eu falei assim, tá louco, menino, botar um balanço no meio de casa? Aí parecia que eu tinha dado um tiro na designer, né? Que ela pegou e disse assim, ó, por que não? Eu falei, porque balanço dentro de casa não. Daí ela disse, mas por que não? Né? Qual é o significado, né? Da casa, do lar e tal. Daí foi uma aula, né? E eu saí convencido de que sim, o balanço pode estar dentro de casa sim, dentro de um espaço que seja, nem que seja por um momento, nem que seja por um período, nem que seja só, né, por uma experiência, mas que se houver o espaço, se houver realmente uma função para ele, que ele é muito bem-vindo. E tudo depende muitas vezes disso, né? De momento, de um novo olhar, né? Porque quando você traz um arquiteto para dentro da sua casa, ou um projeto que você quer ressignificar, às vezes um ambiente, ele vê coisas que você não tinha visto e você estava ali o dia todo, a vida toda, e quando você diz, meu Deus, eu nunca percebi que dava para fazer isso. É verdade. E é tão demais, né? Não, e eu gosto de falar do arquiteto assim, que o custo menor, porque a gente fica 5 anos estudando, né? Fazendo 5 anos fazendo projeto direto. Então, a Faculdade de Arquitetura, ela prepara bastante para que você consiga ter esse olhar, né? Porque são muitos projetos, no mínimo 5, né? Desde a primeira fase, eles já estão fazendo projeto. Daí tem todos os outros. Urbano, interiores, então são vários projetos durante toda a faculdade. E a gente justamente trabalha com o aluno isso, de ter esse olhar próximo do cliente, que a etapa de briefing é mais importante, para poder, quando chegar assim como quando você entrou, né? Ela poder te explicar qual é o motivo. Não é porque eu acho bonito e tá na moda, né? Não, é porque sim. realmente tem um significado. E até em relação à própria, no projeto, né, a questão do espaço, né? Por exemplo, né? Eu vejo assim claramente, vamos lá. Você vai fazer um projeto, talvez, de uma residência para um casal que hoje tem 50 anos, 55, talvez não tenha um pouco mais, 60, e que, naquele momento, tem um recurso considerável para fazer uma obra imponente, seja como for. Mas talvez você vai ter que considerar a futura mobilidade deles, né? Sim, sempre. Né? Porque, assim, ok, hoje eles têm 50, 50 e poucos, 60 anos, estão com toda a vida produtiva no auge, vida saudável, mentalidade jovem, tudo, assim. Sim. Mas, ok, né? Mas, assim, eu tenho que pensar na posição da escada, eu tenho que pensar em degraus, eu tenho que pensar em muita coisa que, se eu estivesse projetando, talvez agora, para um casal de 20, 25, 30 anos, eu poderia até não considerar com tanta, digamos assim, né, com esse olhar, Sim. mas Mas nesse sentido, às né? vezes não é só tipo 50 anos para frente, né? Hoje, por exemplo, tive uma reunião com um casal que é um apartamento pequeno, primeiro imóvel do casal. E eles me questionaram, mas por que aqui nesse pedacinho aqui não dá para colocar um móvel pra gente apoiar alguma coisa e tal? Falei, não dá, porque futuramente vocês podem daqui a pouco estar tendo que passar um carrinho de bebê. Uhum. Né? Então são essas transformações da vida, e às vezes, não quero ter filho de jeito nenhum, mas eu posso quebrar a perna e ter que usar uma cadeira de rodas. Então essa parte técnica de ergonomia, a gente tem que estar sempre muito atento, independente do momento, sabe? Uhum. Porque coisas acontecem, né? O tempo todo. A nossa vida muda o tempo todo, as circunstâncias mudam e, do nada, você pode estar morando num espaço que você gastou horrores e ele é totalmente disfuncional. E os modos mudam das pessoas, né? Então, por exemplo, depois da pandemia, muita gente não entra mais com sapato em casa. Uhum. Então, é uma demanda que surgiu muito pós-pandemia. Isso. Né? Antes era quem tinha uma cultura mais oriental e Isso, tal. verdade. E agora é comum. Então a área de serviço ganha um outro significado, né? Tem que ter um lugar para guardar os meus sapatos. Tem gente que agora não quer sapato de jeito nenhum dentro do quarto. Então, assim, as próprias transformações da vida, né? Desses eventos assim que a gente não prevê, também transformam e influenciam diretamente a arquitetura. E a própria maneira como você vai ter que também explicar isso para quem vai compor o teu time de projeto ali, né? Por exemplo, o marceneiro, né? O pedreiro, etc e tal. Porque todos nós temos preferências e jeito de trabalhar, vícios, manias, né? Sim. E às vezes mudar isso, dizer, não, mas é assim que a gente vai fazer agora, né? E aí fica aquela briguinha ali, né? Não é muito fácil, sabe? Mas a gente é um treinamento, assim. Sim. Principalmente com essa mão de obra que executa, né? O pedreiro, o pintor, enfim. Porque, por exemplo, eu tenho um projeto de extensão que é banco de materiais. A gente coleta resíduos de obra, né? De reforma principalmente, para doar para as comunidades. E convencer
a mão de obra que está lá no dia a dia, que tem que separar, me avisar, que eu vou lá buscar, é bem difícil. Eles querem logo jogar na caçamba. Que é mais rápido Que é para mais eles, rápido pra sai do eles. campo de E visão. resolve o problema, entendeu? Sim. E às vezes é uma madeira boa, uma janela, Sim. enfim, né? Tem inúmeras coisas, um vaso espelho, sanitário, uma vaso. cuba, enfim. E interessa, porque o vaso tá caro, professora. Não, Eu tô construindo vaso, tá caro. Agora saiu uns Black Friday, dá pra... Mas, bom, na Black Friday vocês ficam loucos, né? O cliente fica louco. Ah, Mas- porque tem muita coisa que ajuda, né? É um momento É. bom, né? Sim, principalmente quem está no momento exato de comprar material de acabamento, né? Que aqui são materiais. Porcelanato. E assim, eu já tive caso até de comprar porcelanato com antecedência na Black Friday, porque realmente valia a pena. E ficou, Olha só. a loja guardava, né? Sim. E aí aproveitar o preço. E depois, quando a gente voltou, que seria quase 6 meses depois, estava o dobro do preço. E aquele porcelanato que valia a pena, né? Então. Não, tem de tudo agora. Isso também é quem? Olhar de quem? Do arquiteto. Por isso que eu Sim. falo que a gente é multifunções. Visita a loja com frequência, assim? Sim, eu porque acompanho. nós estamos bem servidos aqui, né? Na nossa região, pelo Sim, menos, sim, né? atualmente, sim. A gente tem, assim, muita oportunidade, muito recurso. Claro, tem tudo, né? Tem do mais acessível e tem do mais refinado. Sim. Mas acho que não dá pra reclamar, né? Quando a gente fala hoje... Não né? tem. Hoje tem tudo. Materiais, tudo. Eu não tenho que reclamar de nada. Eu procuro também sempre fábricas daqui. Então é bem legal. Assim, mas no tempo, em 2003, por exemplo, já era mais difícil. Ah, não, sem dúvida. Não. Até porque hoje um dos principais gargalos da arquitetura é a marcenaria. Né? É um dos principais. Mão de obra em todos os sentidos, todos. Pedreiro, pintor, eletricista, enfim, todos estão realmente assim, você não encontra, né? Então, se você não tiver bons contatos, você pode ter o dinheiro, você pode ter o arquiteto, você pode ter a obra, você pode ter tudo, mas você não vai conseguir sair do chão com ela, porque realmente não tem mais mão de obra, né? Então, é engraçado, né? Aumentou todas as opções de varejo e de fornecedor. Mas, por exemplo, a marcenaria ela evoluiu muito, né? Ela evoluiu muito tanto em quantidade de marceneiros, como evoluiu também material, né? Hoje você, por exemplo, consegue... Quantas empresas na nossa região você consegue fazer cortes, né? Sei lá, e sair com a peça praticamente pronta. Sim, Às vezes sim. por uma coisa que você não precisa chamar o marceneiro para fazer. Você faça você mesmo até, né? Exato, né? Até isso você tem essa opção hoje, né? E preços acessíveis, né? Valores assim que são pagáveis. Um corte reto hoje custa média de R$4, né? E aí na mesma loja você já tem ali a fita que cola, você tem, enfim... Parafuso, né? Tudo. Tem, verdade. Mas o material, a mão de obra de base, assim, ela tá ficando um pouco escassa realmente, assim. Tipo, as pessoas estão ficando muito especialistas. Então antigamente você tinha aquele faz tudo, né? Sim. Agora tá mais difícil, não encontra mais um faz tudo. Não. Aquele que levanta lá do alicerce e te entrega a chave na mão, né? Esse não tem mais, você tem que contratar vários. Ou as construtoras, né? Como está aí crescendo o campo de domínio das construtoras, né? Até de construtoras de casa, né? Porque a gerência da obra, que é um dos papéis do arquiteto, tem muito arquiteto que já não gosta de fazer, né? Porque você tem que pensar em muitos detalhes, né? E ao mesmo tempo tá projetando, tendo que ser criativo. Então, por isso que eu disse assim, quando a gente estava falando no início, que as pessoas estão cada vez mais se especializando. E aí com isso é bom, porque tem mercado para muitos arquitetos, né? E tem, né? O bom Sim, arquiteto, a pessoa... Porque todo mundo precisa, né? O arquiteto é aquela coisa. Você, claro, vai ter arquitetos muito bem colocados no mercado, renomados, que vão pegar projetos a partir de determinada faixa. O que é natural e respeitável, porque se construiu a sua carreira em cima daquilo. Sim. E isso a gente tem que considerar em qualquer profissão, né? Se hoje seu filho está com febre ou está com uma coisa que ninguém consegue descobrir, chega uma hora que você não importa pagar R$800 por uma consulta particular numa pediatra que é referência na cidade. E assim vai, e outras carreiras. Agora, às vezes, para quem está começando, tem muita oportunidade, porque o arquiteto, ele pode, por exemplo, atuar numa pequena reforma, pode atuar, enfim, começar, né, construir o seu nome, a sua carreira em projetos que sejam mais viáveis para um cliente de menor porte, mas tem, né? Agora, se chegar querendo já virar um arquiteto milionário numa reforma de banheiro... Então, que o valor de projeto é até uma discussão assim bem... O ideal é que a gente tivesse um piso
né, Comum que pudesse comum, guiar e todo a mundo. partir daquilo ali, você, dependendo da experiência, Claro. né, enfim, você vai aumentando. Porque qual é o problema? É uma disciplina, a arquitetura, de muita responsabilidade. Imagina, Então, assina, né? Tecnicamente aquilo que ele tá. então não é uma coisa assim, você pode, até às vezes eu dou exemplo para os alunos assim, ó, você pode achar que não vou executar, né? Então não vai acontecer nada. Ou vou trabalhar com interiores, o que vai acontecer com interiores? A pessoa pode ter problema na coluna, se você fizer um móvel errado. Ela pode bater a perna, quebrar, se machucar, porque se você não pensar na circulação certinha. Então a gente impacta diretamente o usuário em qualquer projeto. Desde até da cadeira, né? Principalmente da cadeira, mas digo de interiores até as próprias cidades. Então, se eu faço uma cidade que não tem calçada, eu não estou pensando nas pessoas que usam as cidades. Se eu faço um vestiário, por exemplo, uma Academia. sem vestiário, né? Não funciona. Então, são ou um vestiário em que os diferentes gêneros possam se sentir confortáveis, né? Que não é tão exprimido, não é tão em cima, né? Que a circulação respeita, enfim... as diferenças, né? E a possibilidade de a pessoa se sentir menos vulnerável trocando de roupa, né? Enfim, exatamente. Né? E então, tudo mais. Isso é tudo de muita responsabilidade. Então, não é... Porque a gente tende a valorizar quem, né? As profissões ligadas à saúde, né? Porque quando ninguém quer morrer. Sim. Mas quando você está falando de arquitetura, você também tem que pensar na tua saúde, né? Ela é quase uma área também ligada à saúde. Por isso que é multifunções, assim, porque a gente pode realmente prejudicar uma pessoa, né? Pode. Aí quando você fala em pensar nisso tudo, né? Porque agora ali no sul da ilha tá invadido de patinetes. Né? Invadido, acho fantástico, sou super de acordo, enfim, tudo que envolve, né, opções de mobilidade para as pessoas, sou totalmente favorável, né? O pedestre, o ciclista, o motociclista, né? Agora o patinete e outras formas. O problema é que a nossa cidade não foi pensado para isso, né? Então todo mundo tentando ocupar o mesmo espaço diante de um motorista de automóvel que nem na autoescola foi educado não tem essa cultura, né? Não tem. Nós temos a cultura do carro. A cultura do carro. Assim, não é porque o Anderson tá falando que ele consegue. Não, é que assim, para viver hoje no sul da ilha, você tem que realmente aprender a... Eu até sei quando o morador é do sul da ilha ou ele é turista ou de fora. Pela forma agressiva como ele atua ali no trânsito. Porque um morador local, assim, dá para ver claramente que já tá tomando cuidado em abrir espaços, porque a gente não tem, por exemplo, na rodovia principal, a rodovia é uma avenida, porque ela dá acesso a ruas nos dois lados, tá? Tanto o lado direito quanto o lado esquerdo. Então eu vou chamar de lado oeste, né, virado para o continente, o lado leste virado para a praia. Então, assim, você não tem espaço de conversão, você tem que parar em cima da rodovia, a polícia rodoviária tem que fazer de conta que não vê e você fazer as conversões. Então você depende de muito bom senso, mas muito bom senso de todo mundo, o de trás, o da frente, o do pedestre, o do ciclista, o da moto. Mas você tem que lembrar que você tem o ciclista, você tem o cara do patinete, você tem o cara de skate, você tem tudo. Agora tem as motos elétricas. Umas coisinhas de nada, quando você vê, tá... E assim, ó, e você vê profissionais, gente indo pro trabalho, que agora o sul da ilha tem um monte de escritórios e coworks e não sei o quê, e o povo indo com aquelas motos e tudo mais. Então, assim, você tem muita gente transitando com diferentes equipamentos no teu entorno. E se você pensar só no modelo tradicional, carro e via de carro, ônibus, né, etc, aquilo ali não funciona, é perigoso, não funciona. Então, assim, esse pensar, né, no educar, o pensar em como as pessoas vão usar esses equipamentos que não tá funcionando, que é o principal. Antes de você largar o equipamento, antes de você, enfim, sair distribuindo e permitindo e tudo mais, e que permita, né, pensar como é que vão fazer, né, como é que esse povo vai andar com esse negócio aí. É verdade, e assim, às vezes estão na ciclovia, né, que é da bicicleta. Eu já vi bicicleta batendo com patinete, porque também foi pensado para bicicleta. A gente tem bastante pessoas ciclistas, né? E aumentou, né? Tá assim, uma turma. O ciclista, o corredor. Aí o corredor corre no espaço ciclista, porque a calçada, às vezes, tem um carro estacionado. Tem uma pessoa com pet, aí tem medo se o pet vai ou não vai atacar. Olha, tá uma confusão, né? Mas você vê que é uma área de muita responsabilidade. Sim, né? Porque a cidade...
tá explodindo, crescendo, cada vez mais massa de gente andando para lá e para cá, com diferentes equipamentos, com diferentes comportamentos, e todo mundo ocupando um espaço minúsculo, né? Sim, e é o arquiteto. E eu acho que às vezes os gestores não pensam que é uma função de ter um arquiteto que pense nisso, né? Então, será que quantos arquitetos estão trabalhando pensando nisso? A gente não sabe, né? Talvez um, dois, não é uma equipe, porque uma pessoa só para cuidar da cidade toda também não vai conseguir. Não, sem dúvida. Não, ainda mais, às vezes, cuidar de um bairro com as demandas de um bairro que está crescendo. Se nós pegarmos as principais cidades do nosso litoral e até de regiões, enfim, se você pegar Chapecó hoje é diferente do que Chapecó era, se Sim, pegar sim. Lages é diferente do que era, Criciúma, não precisamos citar só no litoral. Todas as grandes cidades em Santa Catarina e outros lugares do Brasil, mas Santa Catarina é um estado que está numa transformação absurda. Você vê claramente assim os impactos que está tendo na qualidade de vida das pessoas. Sim. Então não é só crescer, não é só ter orgulho, é uma cidade com menor índice, um estado com menor índice de desemprego, um estado com melhor índice de educação, não sei o quê. Não, tudo isso a gente tem que comemorar, temos que valorizar, reconhecer, realmente cultivar e manter. Mas e todo o resto, né? Porque nós estamos atraindo empresas, profissionais, famílias, pessoas, né? E socando todo mundo num espaço único. Sim, né? sim. Isso... E às vezes até a verticalização, né? Tem cidades que estão verticalizando muito e as ruas continuam pequenas, né? Não comportam, o exemplo né? de Balneário Itapema, as duas cidades são Então travadas. agora, toda vez, na altura das duas cidades, tem trânsito na BR. E a BR tem a função de justamente, né, para caminhão. E a BR está praticamente dentro da cidade. Virou uma avenida, né? Isso realmente. Mas enfim, estamos aí formando alunos para que eles sejam críticos, que possam atuar, transformar a cidade. E até falando de transformação, a própria Florianópolis, né? A gente tem Florianópolis antes do verão e Florianópolis no verão. Essa transformação também tem que ser pensada, porque triplica o número de pessoas aqui na ilha, né? Sim, a previsão para esse... A previsão... nós tá com uma previsão de aproximadamente 1 milhão de pessoas na virada. E essa é uma previsão que, se não me engano, foi alcançada... acho que foi lá no período... ali nos anos 2010, mais ou menos meados. O Brasil vivia uma situação econômica pujante, o mundo estava em recessão e o Brasil estava, enfim, então, só para ter uma ideia, eu não lembro o ano exato, mas pegando aqui o eixo, né? Florianópolis, Itapema ali e Balneário, juntas deu quase metade da população do estado naquele ano, nessas 3 cidades, né? Se juntar daí, claro, Porto Belo, sim. Né? Pissarras, Penha, fazia assim uma conta maior, aí vai dar mais da metade da população do estado. Claro, não exatamente metade da população do estado estava ali, porque tinha gente de outros estados e até de outros países. Mas, proporcionalmente, quase metade da população do estado estava só em 3 ou 4 cidades. E está previsto esse verão. Né? Que aí você tem problema de fornecimento de água, de alimentos, de poluição, mobilidade, enfim, os problemas são vários. Se não é pensado, né, para receber isso. Eu acho que não é pensado. Então. Eu acho que não é pensado, mas poderia ser pensado. Uma coisa que sempre fica na minha mente, não consigo entender por que não funciona, por que não dá certo, é o transporte marítimo, né? Sim. Eu não consigo entender, né? Por exemplo, se as pessoas, considerando todos os problemas que a gente tem no Morro dos Cavalos, considerando a chegada, que está um pouquinho melhor, né? Com a alça de contorno. Mas assim, quanta gente ali da Pinheira e da Guarda, enfim, daquela região, Praia dos Sonhos, que estuda ou trabalha aqui, a gente, né, sabe de muitas gentes, e ali Praia de Fora e outras coisas, que via lacustre, né? Lacustre não que é lagoa, né? Mas via mar, né? Como é a via lacustre da costa da lagoa, poderia usufruir de um transporte marítimo, né? A travessia do centro de Palhoça, se você pegar ali, né, Ponte Maruim e em linha reta, olha o quanto desafogaria da BR, né? Então, nessa parte mais fechada, né, que a gente, entre ilha e continente, acho que é um transporte que já deveria existir, inclusive. Quando a gente fala de mar aberto, que é mais complicado, porque o problema do transporte marítimo é a segurança do passageiro. Tá. E aí, no mar aberto, ainda mais aqui, que a gente tem, né, um mar que é agitado, né, e com
enfim. É um pouquinho mais complicado, eu consigo até entender assim, as dificuldades. Agora, nessa parte que a ilha toda, que daí você pode dividir de Bahia a norte, Bahia. sul, centro. Como é aquela ter travessia três. Rio-Niterói, né? É, Porque tem a exato. ponte e tem as balsas. Exatamente. Né? Nova York tem, meu Deus, milhões de lugares no mundo Sim, tem sim. travessias, tanto via terrestre como via balsa, ou só via balsa, ou via aérea, etc e tal. Mas Até na Lagoa né? também, de um lado para o outro da Lagoa, da Conceição, poderia ter algo um pouco mais efetivo, né? Então tem que pensar o equipamento, né? A ferramenta, eu falo assim, certa, né? Porque a Lagoa tem partes muito baixas, então teria que ser tipo um catamarã, né? Mas é possível. É possível. É possível, né? É possível, só tem que ter. Mas é isso, acho que é isso que o arquiteto traz, né? Acho que tem muitas possibilidades de ação. A gente falou, né, bastante ali da obra, porque a gente pensa, né, que realmente quando a gente associa o arquiteto, associa a obra, né? Tanto é Sim. quando você vai pesquisar, e é muito que acontece comigo, quando eu vou pesquisar uma imagem para ilustrar o arquiteto nas feiras de profissões, e eu vou para o banco de imagens, vai aparecer projeto, um capacete, né? Desenho, como é né? que é aquele que faz o Isso, compasso. O compasso, né? E etc. É o que vai compor a mesa do arquiteto. Daí, opa, eu estou ilustrando o arquiteto. Mas isso reduz muito o que é um arquiteto, né? Sim. Porque só essa questão do urbanismo, né? Olha quanta coisa incrível, né? Paisagismo, parques, enfim. Sim, paisagismo, urbanismo, a própria arquitetura ela é ampla demais, né? E também eu acho que o projeto ele é muito importante, uma etapa fundamental. Mas se ele não é executado, ele não, né, não... O que adianta ter um bom arquiteto e quem é que vai gerenciar? Mas se ele não, aquele projeto é executado, ele não vira arquitetura, né? Não vira o urbanismo, não vira o projeto. Ele tem que ser executado para ele se materializar. Sim. Ah, tá. Não, entendi. Perfeito. Então, essa conversa de ter execução e obra ela é fundamental, porque está totalmente relacionado. Já aconteceu de você chegar, por exemplo, numa obra, de tipo, você fez o projeto, mas aí não contrataram a execução, né? Todo o gerenciamento de obra. E aí você, vem cá, nós queremos, sei lá, vem ver como ficou, quero fazer um café pra você e tal, te agradecer. Chegou lá, não tinha nada a ver com o que você tinha desenhado, já aconteceu. O desenho sim, porque é estrutural, mas eu digo... Não, acho isso não, porque a gente é muito, eu trabalho muito, eu e meu sócio, né, a gente trabalha muito próximo do cliente, assim, eu falo que eu sou quase um personal arquiteto. Sim, mas isso agora, né, de uma determinada momento da tua trajetória, você já consegue... Mas desde o início desde o início foi muito próximo, assim, então nunca tive. Já tive situações assim, de você, a parte mais de produção, que a gente fala decoração. Então, um quadro que você pensou daí o cliente coloca outro, um objeto, que isso também muda completamente, né? Parece que não, que é um molinho, assim, dos espaços. Mas muda, sim. Muda. E casas, por exemplo, quando a gente faz casa e prédio até 6 andares, assim, a gente já fez. Isso aí segue bastante o projeto. Assim. Agora, na parte de interiores que a gente corre esse risco. Porque tem a arca, né, do Indiana Jones, tem esses detalhes. Eu acho que cozinha é uma delas aqui, que é uma coisa assim que parece que você fala com o cliente hoje e aí tá tudo certo. E ele vai começar a pesquisar a cozinha. E aí, quando ele te liga no meio da noite, olha, sabe aquele negócio que eu vou te mandar uma foto, não acontece isso? Sim. Vou te mandar uma foto, dá uma olhada nisso aí. Acontece bastante. Mas a gente acabou de se reunir, tava tudo certo. E essa flexibilidade tem que... Tem que ter também, eu acho que é importante também, porque é um amadurecimento, é um processo, né? O projeto é um desenvolvimento de um processo. E o próprio cliente vai amadurecendo o que ele quer, porque às vezes realmente a pessoa não sabe, né? Ou até não sabe que tudo que precisa numa casa, qual que é a nossa referência quando você não trabalha com isso? A casa que a gente morava. É verdade. E às vezes a casa que você morava não é o que você quer. Ah, sim. Então esse processo de amadurecimento do cliente assim também é importante. Até pensando em grandes empreendimentos, né? Quando você pensa em edifícios verticais altos, o que o incorporador quer? Às vezes ele também não sabe, ele só quer ganhar dinheiro, né? Sim. A primeira coisa que a gente pensa. Mas, sim. Então, até isso a gente também tem que mostrar quais são as possibilidades de ganhando dinheiro que impactem positivamente aquele entorno, né? E vou pegar um exemplo até estranho, que talvez ninguém que está nos assistindo imaginou. Eu vou pegar a arquitetura de um show. Sim.
Que é efêmera, né? Que são mostras, são para um momento específico, de feira. Feira, como teve, por exemplo, ali o Rodeio Internacional aqui que ocorre aqui no CTG dos Praianos, que é muito lindo, com shows internacionais e tudo mais. Mas assim, você vê claramente que tem um design ali, tanto como que vai ser a entrada dos visitantes, onde vão ficar a posição dos banheiros, a praça de alimentação, a cancha do rodeio, né, onde tem as competições com animais, a arquibancada, os shows daí, né, as apresentações, shows culturais, aí você vê que o artesanato é de um lado, enfim, né, tudo isso, até a largura das ruas, né, porque aquilo vira uma cidade, né, pega o Rock in Rio. Cidade do rock, realmente é uma cidade, né? Eu já fui a alguns e tem todo... Para você conhecer todo ele, você tem que ir mais do que um dia. Senão você não consegue nem participar, né? Viver todos os espaços. Sim. Então, também... E é um desafio maior, porque quando você trabalha com um evento, você tem que considerar muitas pessoas ao mesmo tempo naquele lugar. Sim. E aí você também tem que pensar nas coisas ruins que podem acontecer, né? Tem que pensar, não tem como não tem que deixar de fora. É até obrigatório, na verdade, né? Mas como que eu vou daí resolver com a minha própria arquitetura, né? Sim. Que são principalmente com relação a fluxos, né? Sim. E tem estudo para isso, né? Ocupação, tem. número de pessoas por metro quadrado, Sim. posição dos banheiros, quantidade de banheiros, pontos de água, né? Que é obrigatório agora, depois... Áreas de segurança, né? Onde devem ficar, né? Enfim, e tudo mais, né? Os gargalos. Sim. Todo esse estudo técnico para depois fazer o mapa, né? Fazer esse mapeamento, distribuir. Sim. E aí... E até a estética do palco, né? Que tem que ser uma coisa legal, né? Porque para quem tá lá, tá pagando caro, sim, né? Sim. No Rock in Rio é tipo uma escultura, assim. Cada palco é uma escultura diferente, né? Então, também alguém pensou, né? Tem algum arquiteto por trás. E quando não tem, quando você vai numa feira, num evento, numa cidade, no interior, assim, essas festas mais culturais, locais, né? E quando não tem, como a gente sofre, né? Pra achar o banheiro, pra estacionar, pra entrar, pra sair, pra comer, pra comprar. E às vezes umas coisas absurdas, assim, ó, absurdas, umas coisas assim que, olha, às vezes, sabe, não tá de ir embora. Às vezes o lugar pra você pagar uma coisa é aqui e pra você retirar a comida é lá. E pra pagar estacionamento em outro. Sabe, assim... São várias filas, né? E você perde até o sabor, né? O prazer daquele espaço, etc e tal. Porque foi mal distribuído, foi mal pensado, né? Não teve alguém que analisou. Às vezes também distribuir fluxos, né? Por exemplo, olha, vamos criar um ambiente em que vem mais famílias ao longo do dia. Então, vai ter criança? Vai ter criança, né? Como que a gente pode projetar isso, aquilo? O próprio Oktober, né? Bem pensado assim, tem... De dia é mais família, à noite... Que é show, que é o pessoal que vai mais estilo balada, né? Que vai, criança já não entra, né? Mas geralmente esses eventos tem parque de diversões, sempre tem, né? Parque de diversões, às vezes o parque ele envolve equipamentos perigosos, eletricidade perigosa, né? Sim. Então, assim, quando você tem um profissional que cuida disso tudo e pensa nisso tudo, você vê que o espaço ele é seguro, ele né? Você se sente bem, né? Se sente, ele te recebe bem. Quando não é um verdadeiro caos, né? Então, por exemplo, isso é só uma citação que eu fiz assim, porque lembrei, né? Porque envolve mobilidade, né? E para mostrar também que até nessa parte o arquiteto está envolvido, né? Então é uma profissão bastante ampla, assim. Dentro desse contexto, né? Eu queria que tivesse um arquiteto que tivesse nos ajudado a projetar ali a nossa Via Expressa Sul. Porque, olha, eu vou dizer assim, ó, fizeram uma cacaca ali. Né, na Via Expressa Sul, ali na Nova, né? Que é pelo aeroporto então, ali. Porque provavelmente essas soluções elas não podem ser pensadas por uma pessoa, né? Então a gente tem que ter um arquiteto, a gente tem que ter um engenheiro, né, de trânsito, a gente tem que ter os usuários participando. Quando você envolve todas as pessoas para pensar aquele problema, a gente tende a ter uma solução eficaz. Quando a gente compatibiliza, assim, quando deixa só com um, eu deixo que eu resolvo. Não vai dar certo, né? Porque aquela pessoa que tá ali... Eu te conto duas situações na mesma estrada que são bizarras. Você tá vindo do sul da ilha e quer ir, por exemplo, para o aeroporto, tá? Você vai disputar um espaço extremamente curto, não sei se dá 200 metros, porque é muito curto.
e do pessoal que está vindo do centro e indo ou para o aeroporto ou para o sul da ilha, Uhum. tá? Então, quem vem do centro tem as seguintes opções: ir para o aeroporto e ir para Tapera, ou ir para o Campeche e para as outras direções do sul da ilha. Só que, para quem está vindo dessa direção e quer ir para o aeroporto ou para Tapera, disputa um espaço cruzado que os dois querem ocupar o mesmo espaço, mas quem está vindo no centro está vindo num pau. Então você tem que contar com o bom senso de quem está vindo no centro, porque ele sabe que você tem que cruzar na frente do carro dele e ele quer ocupar o seu espaço, porque a tua saída é no espaço, porque logo na frente ele tem que fazer a conversão. E é assim, ó, bom, acidentes ali tem quase que diários. E o outro que é muito mais perigoso, mas que chega a ser assim, ó, o bizarro do bizarro, é quando você chega no final daí, ali bem no novo viaduto, próximo ao estádio da Ressacada. Então você tem ali, se não me engano, 3 ou 4 pistas vindo do centro, logo que atravessa aquela antiga pontezinha ali, Sim. tá, do Trevo da Seta. 3 ou 4 pistas vindo do centro, só que 2 vão ir pro viaduto em direção ao sul, onde eu mencionei, esse trajeto. Mas vem num pau. E você, se tá vindo do sul da ilha e quer ir, por exemplo, pro estádio da Ressacada, assistir um jogo, um show, ou quer ir visitar alguém no Cariã. Não, ali você tem que cruzar 4 pistas. Nossa. Você tem que cruzar. Verdade. Você tem que cruzar as 2 pistas que são as que vão subir o viaduto para ir pro sul da ilha. Uma pista que vai pra Ressacada. Nossa. E uma pista que vai pro antigo aeroporto, pra base aérea ou pro bairro Carianos, né? Ali. Então você cruza essas 3 pistas para poder ir pra 4ª pista. Mas num pau, é na sorte também. Você não tem que ficar dando volta ali. Não, você não consegue dar volta, porque ali você já para. Você para mesmo ali pra fazer isso. Você não tem a chance de volta, nem de marcha ré. Então, assim, ó, mas pensa, né? Quando chega ali, é bizarro o negócio. E é um acesso novo, foi todo revitalizado, né? E parte nova mesmo, do zero, e não tem acostamento. Não tem acostamento e assim... Não tem uma parte toda, não é tudo com ciclovia, só um pedaço. Não é. E você ainda precisa... você não tem um redutor de velocidade pós a ponte ali, tá? Que mais perto do estádio, você não tem um redutor de velocidade que pudesse inibir um pouco a velocidade de quem tá vindo do centro num pau, para você poder cruzar essas 3 pistas para poder ir pro Carianos, pro bairro mesmo, que a tua pista é a 4ª. Sim. Tá? Lembrando que as 2 que vão pro sul, a 3ª vai pro estádio e a 4ª que vai pro Carianos. E aí assim, não tem um redutor. Então, é assim, é cálculo de experiência de trânsito mesmo e coisa. Deve ter acidente toda hora também. Né? Ali, sim, e é muito perigoso. Mas assim, por isso que eu digo, como falta alguém... Eu sempre digo assim, gente, assim, não é possível que alguém estudou e fez isso aqui, não posso acreditar nisso. Porque você vê... Você tá com esse olhar muito compartimentado, sabe? Então, a nossa área, ela tem que ser uma área... A arquitetura, ela é de multifunções e multidisciplinas, né? O arquiteto não é Deus, né? Então, eu preciso ter colaborações, né? Então, desde um projeto elétrico, um projeto de ar-condicionado, são pessoas que são de outra área, projeto estrutural. Posso fazer todos esses projetos? Posso, mas quando tende a acontecer isso, né? Porque é que nem você pensar sozinho um problema, você vai conseguir resolver da melhor forma. É provável, né? Essa do eletricista é ótima. A pessoa põe lá todos os ar-condicionados mais top do mundo em todos os cômodos, põe tudo, qualquer aparelho, aquecedor, não sei o que, e esquece que o disjuntor pode não aguentar. não aguentar, né? Ou compram esses agora cooktop de indução, tem que ter uma rede só para ele. Aí não só para ele? Instalar. Imagina o que... Não, e é verdade, né? Eu até pensei nesse também, no cooktop de indução, por conta justamente do... Porque a gente tá trabalhando com chalés de madeira, né? Então... Sim, é mais seguro, né? É mais seguro. O problema é que ele é caro, mas ainda bem que você falou, porque eu não tinha me alertado a isso. Tem que ter uma rede só para ele. Do disjuntor até ele. Imagina, claro, porque ele é como se fosse 2 ou 3, 4 ferros de passar roupa ao mesmo tempo. Mais ou menos, né? Fazendo uma relação forno quase. De embutir também, o ideal é que você tenha uma fiação dele separadinha, né? Isso tudo para evitar problema, de cair luz, de dar curto, enfim, né? Mas sozinho, a pessoa às vezes não lembra, né? Não, eu mesmo, eu não ia lembrar disso. Eu só ia comprar um negócio, ligar na tomada e vai. Boa. Eu não, vou ficar com o seu contato aqui, professora, né? Atende contas pequenas também, professora, né? Então tá bom. Então, acho que... Esses detalhes, né, que fazem essa diferença, assim. Até o próprio arquiteto, às vezes, pode esquecer, né? Porque todo mundo é ser humano, enfim. Sim.
Mas se você já Prevê, né? conversa, né? Prever, olha, o que você vai colocar na sua cozinha? Exato. Vou colocar lá aquele puxuar, ou a coifa, né? Exaustor coifa. Exaustor, coifa. Vou botar isso, vou colocar isso tudo tem que estar bem especificado. Né? Um fogão de indução, assim, vou colocar o forno elétrico. Quando a gente vai pensar numa edificação tipo um shopping, eu tenho que pensar naquela edificação, o que ela vai impactar aquele entorno, quantas pessoas vão estar envolvidas, então eu tenho que me comunicar como que vai ser a luz, a energia daquilo ali, a água, da onde que vem, sabe? São tantas áreas pra gente pensar enquanto arquiteto que eu costumo dizer que a gente trabalha com muitas disciplinas, né? Não só arquitetura. A arquitetura, ela envolve várias outras disciplinas. Uma delas é geografia. Tem que entender de qual vento incidente. Né? Uma das principais. Qual o vento, né? Que vai incidir. Até foi o Peri que citou isso, né? Na outra entrevista, né? Então, qual o vento predominante, né? Então, assim, daqui a pouco eu estou posicionando o telhado de um jeito que realmente vai destelhar toda hora, né? Daqui a pouco... às vezes não venta, né? Então, o aluno fala assim, meu projeto tem ventilação cruzada. A ventilação cruzada é onde não tem incidência de vento em Florianópolis. Aí não vai nunca ter ventilação cruzada. Não significa que eu vou abrir duas janelas. A ventilação cruzada é abrir duas janelas? Vou ter o fluxo do vento natural pela casa, porque daí eu evito usar ar-condicionado. Tá. Então, esse seria o mundo ideal para nós, né? E aí coloca voltado para leste e oeste, que a gente quase... As ações da Midea acabaram de cair agora, professora. Atenção, as ações das empresas de ar-condicionado acabaram de cair nesse momento do podcast. Tomara. O ar-condicionado deveria ser claro, a gente gosta, né? Mas o vento, como é que ventilação cruzada. Ventilação cruzada seria a melhor solução. Sim, porque você não tem impacto no meio ambiente, né? E aí, para isso, é arquitetura. Pensar arquitetura é bem relativamente simples, né? Mas eu tenho que ter essas aberturas para onde eu tenho vento. Se eu não tenho vento, não tem como ter ventilação cruzada. Então, é bem engraçado. E tem como estudar isso, né? Tem os métodos, né, de estudo, claro. Sim, hoje em dia tem programa que você faz simulação, né? Então, isso é bem completo, assim, na faculdade, né? Só que, como todos nós, né? A gente estuda na primeira fase, segunda fase, depois lá na frente as pessoas vão esquecendo, eu acho. Sim. E esse é até um dos motivos que eu continuo dando aula, porque daí a gente está sempre revendo, né? Conteúdos que a gente já viu muito tempo atrás. Olha, tanto é que eu nunca tinha ouvido falar em ventilação cruzada. Agora, aliás, eu sei que é ventilação cruzada por um princípio simples. Se você abrir a janela e abrir uma porta em posições diferentes, né? Apartamento, às vezes, você abre a sacada, aí você abre uma porta da área de serviço e você já sente uma brisa. Isso. Pronto, não precisa ligar um ar-condicionado. Isso aqui precisa estudar para que isso aconteça, né? Sim. Eventualmente não dá. E também tem a ver aonde você tá. Não adianta eu fazer uma ventilação cruzada lá na neve. Eu não quero vento na minha casa na neve. Sim. Eu quero ao contrário, eu quero que fique quente. Aí a gente vai voltar as aberturas, um vidro fixo para o sol, para aquele calor entrar e ficar quentinho. Então, assim, não é, né? Sempre ventilação cruzada é a solução. Sim. No nosso caso, um país tropical, ok. Né? Então, e algumas regiões, né? A gente no sul tem uma maneira de trabalhar, no nordeste outra, porque o Brasil é enorme, né? Não, verdade. Não, sem dúvida. No norte outra, tem um lugar que é mais seco, um lugar que é mais úmido. Então, são muitas condicionantes, né, que a gente tem que considerar. Legal. E aí isso tem que fazer parte, naturalmente, né, do contexto onde está inserido o profissional, né, para que ele possa compreender também esses fenômenos. A gente falou dos materiais, acesso aos materiais locais, mas também os fenômenos climáticos locais, né? Sim, naturais. A gente fez uma casa em Brasília uma vez, a gente teve que ir até lá e sentir todo aquele terreno, né? Que hoje em dia eu peço para os alunos irem no terreno aqui mesmo em Florianópolis, eles dizem, precisa, tem Street View. Eu falei, gente, você tem que sentir. Sim. Eu falo, eu sou old school. Porque, claro que tem tudo no programa, mas se você não sente, não vive aquele espaço, como é que tu vai fazer um projeto adequado, né? Até porque se você vai no espaço, o que acontece? Vamos pegar espaços assim, bem de aquelas ruas mesmo de beira-mar mesmo, né? Assim, próximo a dunas e que tem a brisa do mar o tempo todo. Elas têm uma influência na depreciação do material externo do imóvel, não importa qual imóvel seja, casa ou que você consegue observar em loco, né? Porque você olha os já existentes, né? Exatamente. Você olha, puxa, olha só, né? Esse material aqui... Não vai durar um ano.
por exemplo, a gente percebe claramente que os aparelhos de ar-condicionado são os que mais sofrem, né? E aí tem protetores de aparelho de ar-condicionado que ajudam a diminuir, vamos dizer, todo esse dano, mas não é completo. E tem tecnologias. Então, atualmente, se vai falar de ar-condicionado assim, sem considerar o contexto, a tecnologia inverter é melhor. Economiza mais e tal, mas para a beira do mar, ela vai oxidar com mais facilidade. Então, talvez não seja a melhor indicação, né? Olha só. Então, tem todo Isso o vendedor não explica, professor. Não explica. O vendedor isso quer daí vender. Você precisa ter um parceiro que vai te explicar, porque você também não aprende na faculdade. Tem que ter um parceiro, assim, todos os contextos. Porque essa relação, né, com os parceiros que a gente estava falando antes, ela é bem importante. E tem que estar sempre a verdade, né, tipo a transparência, para poder a gente errar menos, porque a obra sempre dá um pepininho. Não, eu acho que é impossível você ter uma obra, uma reforma, uma coisa pequena, às vezes você tem imprevisto, imagina uma obra completa, né, tudo isso. Sim. E até, eu acho que essa questão da visita, né, entendo que a visitação em loco, ela muda completamente o teu entendimento sobre, né, sobre como funciona aquela rua, aquele bairro, aquela localidade. Sim, quem são os vizinhos, né, como que eu vou impactar eles. Tem um comércio, dei o exemplo do shopping. O shopping, quando entra, ele não considera nada disso, né? Então ele poderia estar em qualquer lugar do mundo, é o mesmo caixote caixa de fósforo que eu falo. Isso. E normalmente impacta o comércio todo, né? Tipo, aquele entorno vira quase que estacionamento, morre aquele entorno. E a gente quer uma cidade ao contrário, que a gente quer uma cidade viva, né? Que as pessoas caminhem, que se encontrem, né? Porque quando a gente se encontra, a gente promove trocas, se a gente troca, a gente evolui, enfim. Então, esses espaços que não promovem esses encontros, eles não são positivos para a cidade. E a arquitetura influencia. O exemplo do shopping é um. Mas uma queda na Bolsa de Valores agora de um dos maiores grupos de shoppings do Brasil é catarinense. Né? Professora, se nós continuarmos a entrevista, a Bolsa de Valores de São Paulo vai... Não, mas tem, sabe o quê? Eu tô de onda, eu tô de brincadeira. Projetos de shopping que considerem isso. Que consideram todo o impacto. Todo o entorno. E impacta mesmo, não tem jeito, né? Por exemplo, pega um exemplo clássico. Ontem foi feriado, certo? A nossa região toda estava debaixo de chuva. Sim. Os shoppings estavam lotados. Carro até saindo pelo... Não, o maior shopping da nossa região, acho que tem vaga... não me lembro agora, não sei se é 2 ou 3 mil carros, agora não lembro. Não tinha vaga de estacionamento, tinha fila de carro de espera dentro do shopping. Nossa. Né? Então, assim, e realmente um shopping com uma vaga absurda. Então, naturalmente, você tem... Na minha rua mesmo, tem uma série de templos religiosos e restaurantes e tudo mais. E em determinados horários, realmente, o uso, né, dos frequentadores desses locais impacta assim, totalmente no uso da rua. Sim. Na mobilidade, até na segurança, né? Tudo, e né? Tudo envolve. A arquitetura realmente, ela transforma os espaços todos, né? Acho que esse é o fechamento da disciplina enquanto arquiteto. O que é o arquiteto? Ele é um transformador de espaços, né? E dá para viver bem, não dá? Sim. Né? Dá para viver bem como arquiteto, né? Claro, como qualquer outra profissão. Tem os arquitetos que já possuem a sua carreira bem consolidada e que escolhem os projetos que vão se inserir e tem a sua tabela de preços, né? E tem outros que, enfim, talvez não encaixaram bem ainda na profissão, como qualquer outra carreira, né? Tem qualquer todos. outra carreira, se você gosta, eu costumo dizer, se você ama o que você faz, vai dar certo. E não cria-se expectativas, né? Tipo, eu preciso virar um Elon Musk. Sim. Né? Então corre atrás disso, mas tem que fazer o seu trabalho direitinho ali todo dia, que uma hora vai dar certo. Mas Elon Musk é arquiteto, não, né? Não, tô dizendo virar um bilionário, né? Eu tenho aluno que só quer... Não, eu tô fazendo... Eu acho que as ações da Tesla não vão cair, professora. Acho que a sua tentativa não vai dar certo. Mas a Starlink caíram. Porque eu li essa semana que o governo brasileiro assinou um acordo com a concorrente da Elon Musk. A Elon Musk brigou com o Brasil todo. O Brasil todo pois mas eu tava vendo que tem muito menos pontos, então a qualidade vai cair também, né? Vai. Não, dele tava muito mais avançado e tudo mais. Não, e com relação à quantidade de satélites, né? Que ele tem, né? Sei lá, uns 4.000 para 5, entendeu? Não, total, assim. Mas essas brigas de ego aí... E sabe que eu conheço só por, digamos assim, acompanhar algumas pessoas que têm, né? E funciona bem.
em algumas localidades rurais, assim, Não, que as sim, pessoas funciona muito bem. que as pessoas não têm realmente outro acesso a não ser aquela rural, né? Que tem um que é tipo a do Elon Musk, só que acho que é por satélite daí. É o único satélite que acho que até que é o satélite da Embrapa, mas não sei. Mas enfim, tem uma rural e tem a do Elon Musk, né? Que é Starlink. E ela funciona. Não, funciona Funciona. muito bem. Isso eu falo por experiência, assim. E você que tem na Serra, seria uma opção, né? Dependendo da localidade. Ah, não, tem localidades ali que não vai ter jeito. Se É. você não tiver uma opção dessa natureza, porque fibra ótica tem lugares que não vão chegar nunca. É. Não tem nem que exigir, porque não compensa pro operador colocar Sim. fibra ótica lá. E via rádio, ela tem uma certa funcionalidade, ela quebra um galho, sabe? Mas pela maneira como as pessoas estão usando hoje, a gente, assim, ó, eu vou ser bem honesto, eu acho que, considerando a experiência que você quer oferecer de chalé de montanha, essas coisas Uhum. não deveria ser um problema, né, para quem tá buscando um final de semana numa experiência dessa. Mas você tem às Mas, vezes, mas assim, você tem atividades profissionais. Hoje, exato. não, hoje as pessoas trabalham no final de semana, elas têm acesso, Não, elas ou querem. quer trabalhar lá, né? Ou quer publicar, por exemplo, fez uma foto numa cachoeira, numa trilha, numa coisa, É. ou num fogão a lenha e tal, que ela quer publicar naquela hora a foto. Então, é muito difícil E você às vezes oferecer quer mais. fugir um pouco. Eu tenho um cliente no Rosa, que é uma pousada. No inverno, eles recebem muita gente de São Paulo. Fugindo do. Querem, tipo, trabalhar. Eles têm uma Sim. rotina de trabalho dentro do hotel, da pousada, Sim. né? Que são também chalés Sim. de trabalho, mas querem fugir daquela coisa de São Paulo, entendeu? Sim. Aí precisa da internet. Sim, foi o que eu tenho uma prima com o marido dela que eles trabalham dessa forma e eles não têm filhos, enfim, trabalham remotamente e eles procuram justamente esse tipo de experiência. Uhum. Esses dias eles estavam lá, acho que passaram 30 dias, não sei onde, no Nordeste, e tá lá, tem que ter internet, pronto, é o Pessoal de suficiente. tecnologia, trabalha em qualquer lugar. Sim, sim. Eu tive um filho de um cliente que ele mora em cada hora num lugar, porque ele não tá preso a nada, né? Isso. Só que ele precisa de internet. É verdade. Agora, se um tomara. dia que essa internet cair mesmo, assim, que o mundo, acho que daí dá umas. Aí vai virar um Não. caos. Daí é duro de matar 4.0 lá. Sim. Aí vai, né? E não quero nem pensar. Mas é possível, né? Já conversei com o pessoal aqui da segurança cibernética e é possível, né? Porque hoje alguém existe uma quiser. guerra cibernética imensa e tentando derrubar. Principalmente até porque as grandes tecnologias são fornecidas por empresas Uhum. basicamente americanas e europeias, né? Então, quem os odeia alimenta uma tropa aí de guerra cibernética, né? Sim, Imensa, né? Mas pode acontecer. Mas, enquanto isso, vamos lá, né? Verdade. Muito bem, professora Marila Tigar. Filartiga, né? Eu quero agradecer muito a sua visita aqui ao nosso programa, professora, porque foi muito bom a gente conversar sobre todas essas atribuições, sobre, enfim, né, todas as possibilidades que um arquiteto tem na nossa sociedade, tanto de ajuda, de apoio, de soluções, como profissionalmente, né? Uhum. Uma carreira tão linda, né, como essa, com tantas possibilidades, né? Enfim, então a gente tem aí muita coisa que o arquiteto, a arquiteta, né, pode usufruir, pode trabalhar, e por isso eu acho que é um curso de 5 anos, né? Porque é muita coisa para ver, né? Ainda vale a pena uma pós-graduação depois, né? Investir no conhecimento, acho que o conhecimento tem que estar sempre junto com a profissão de mercado, né? Eu fiz até doutorado para poder estar sempre me atualizando. E justamente você como referência na área da docência, né, também no superior, né, o doutorado acaba trazendo muito, assim, através da pesquisa, do que você objetou, né, objetivou na sua pesquisa e do que você trouxe lá, enfim, até perante né, os alunos, acaba trazendo muito, assim, muita força, né? Poxa, não é só alguém de mercado, é alguém da área da pesquisa, da área acadêmica, né? Sim. E o arquiteto, acho que não para de estudar mesmo, porque vai vir novos materiais, novas tendências, né? Toda hora muda, né? Mas obrigada pelo convite, adorei. Que bom que você gostou. Obrigado também por ter cedido um horário na sua agenda para isso. Sei que a gente teve que negociar aí, junto com a instituição, para lhe trazer, com o seu escritório também. Nós desejamos muito sucesso na sua carreira, também para sua família e lá no curso de arquitetura, tá bom? Tá bom, obrigada. Imagina. Que bom, você assistiu mais um episódio do Jornada Universitária do Unicesusk. Você acompanhou aqui o bate-papo com a professora Marila, falando sobre todas as atribuições, todas não, né, porque tem muito, né? Mas algumas possibilidades que a carreira do arquiteto e do urbanista
podem te possibilitar. Lembrando que o curso de Arquitetura e Urbanismo ocorre ali no campus do Unicesусc, no norte da ilha. Inclusive um centro, né, ali dos arquitetos, dos designers, né? É próximo, Né? né? De vários centros de lojas, lojistas E toda a área, né, de tendência, né, É. paisagismo, tem muito recurso ali. Então você vai estar inserido, né, além de ser, como disse, né, o professor ali do curso de ciência de dados, o professor Arlan, né, que é a rota da inovação, também, porque não a rota, né, da criatividade, É. né, a rota do design. Então, muitas coisas ali no norte da ilha, onde está inserido o campus do Unicesусc. Você sabe, né, mas não custa lembrar. O programa de ingresso ou os programas, as possibilidades de se tornar aluno do Unicesусc são várias. Você pode utilizar sua nota Enem, seja do Enem recente ou de anos anteriores. Você pode também fazer uma prova simplificada de redação ou utilizar até mesmo o seu histórico escolar de ensino médio de qualquer período, seja um aluno recente, egresso, ou um aluno até de anos anteriores. Se você parou de estudar, parou um pouquinho com a arquitetura, seja no Cesusc ou no Unicesусc, né, agora, ou em outra instituição, você pode retomar os seus estudos, tá certo? No caso de outra instituição é transferência, né? No caso do Unicesусc é reingresso, ou se você tem uma graduação em outra área, diz, olha, quero ser arquiteto. Acontece muito isso, né? Sim, sim. Pessoas que já são formadas ou já até a vida resolvida, vamos dizer assim, né? E na arquitetura específica, quem se formou lá em design de exteriores também consegue validar bastante coisa. O curso não vai durar 5 anos, né? Vai durar um pouquinho menos. Porque tem várias matérias de design interiores que eles conseguem vão validar. validar porque são comuns, verdade. Então todas essas possibilidades estão aí, estão à sua disposição. Basta você fazer o contato com o time comercial, o time de atendimento ali, a central de atendimento no Unicesусc. O QR Code está aí na sua tela para você acompanhar. E não esqueça, tá, que o Unicesусc está inserido no Fundes, que é o programa do governo do estado de Santa Catarina, que contempla universitários aqui do nosso estado com bolsas integrais. Imagina, bolsas de até 100% para você pagar os seus estudos, né? Para você conseguir estudar numa instituição com renome do Unicesусc, com a grife Unicesусc, e se formar num curso de arquitetura e urbanismo ou em qualquer outro curso dentro da grade do Unicesусc, tá certo? Então não esqueça que todos os processos seletivos estão abertos e é só você fazer a sua inscrição. Até o nosso próximo episódio.